O próximo capítulo por aqui do livro de Jó é o 7º, número 7, que é a continuação do relato, ou então do desabafo de Jó sobre os relatos anteriores de seus amigos, principalmente de Elifaz, que foi o primeiro dos amigos a trazer o relato de por que Jó está passando por toda essa situação. Lá no primeiro capítulo, então, do livro de Jó, acontece uma introdução e a primeira aprovação de Jó. No segundo capítulo, a segunda aprovação, a aprovação dele, e aí é que surgem os amigos, inclusive, no final desse capítulo. O terceiro capítulo é o discurso de Jó sobre toda essa situação, e o primeiro amigo traz o seu discurso no quarto e no quinto capítulo. E no sexto, Jó responde, e esse sétimo, então, é a continuação de sua resposta a Elifaz, mas também aos outros amigos. E no final do capítulo sexto, ele afirma que não tem iniquidade em seus lábios, ou seja, não há problema no que ele fala, ele não transgride com a boca. Então vamos ver o que é a continuação disso. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Isso é o final do capítulo 6. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como um escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como um assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Esse aqui é um dos versos mais marcantes de todo o livro de Jó, na minha opinião, né? Quando ele traz esse desabafo e diz que, Senhor, lembre-se de mim, lembre-se que eu não sou nada mais, nada menos do que um sopro, um vento. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá, por isso não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que me ponhas sob guarda? Aqui, inclusive, em algumas traduções é o Leviatã, né? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Vejo que ele começa, de fato, a desistir da própria vida, né? Claro, já havia perdido todos os seus bens, havia perdido toda a sua família, sua esposa e tudo mais, filhos, e também havia perdido a sua saúde nos primeiros capítulos. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pedindo para que Deus se afaste, pois os meus dias não têm sentido. O que é o homem para que ele dê importância ou lhe desimportância? E atenção, também um outro verso muito, muito relevante, muito importante do livro de Jó, que se repete ao longo da Bíblia. Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Vou até repetir esse verso. O que é o homem para que lhe dês importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu não existirei. Então, essa segunda parte, ou melhor, o capítulo 7º, né, ao contrário do capítulo 6º, que era um desabafo de Jó contra os amigos, agora ele traz então um desabafo contra o próprio Deus, né, dizendo assim, ó, além de eu não ter iniquidade nos meus lábios, por que você está se importando comigo, que sou um insignificante? É mais ou menos por aí a pegada desse capítulo. Então, no próximo vídeo, capítulo 8º, eu estou nesse canal construindo uma playlist sobre, ou melhor, tentando gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui cumprir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, inteiramente, capítulo a capítulo, vídeo por vídeo, então 2 vezes inclusive. Então Gênesis, um vídeo durante a manhã e durante a noite, com a voz e outro falando aqui desse jeito. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas, 1º Esdras, Neemias e Esther, e Jó, que é o livro que eu estou atualmente. Às vezes me dá um branco, né, de toda a sequência, mas a gente vai aprendendo. Bom, fico por aqui então no próximo vídeo, capítulo 8º, que é a resposta de Bildade, que é o segundo amigo de Jó. Lembrando que são alguns amigos de Jó que são apresentados no capítulo 1º ainda, no capítulo 2º, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. O quarto amigo vai aparecer depois. Valeu! O próximo capítulo por aqui do livro de Jó é o 7º, número 7, que é a continuação
do relato, ou então do desabafo de Jó sobre os relatos anteriores de seus amigos, principalmente de Elifaz, que foi o primeiro dos amigos a trazer o relato de por que Jó está passando por toda essa situação. Lá no primeiro capítulo, então, do livro de Jó, acontece uma introdução e a primeira aprovação de Jó. No segundo capítulo, a segunda aprovação dele, e aí é que surgem os amigos, inclusive, no final desse capítulo. O terceiro capítulo é o discurso de Jó, sobre toda essa situação, e o primeiro amigo traz o seu discurso no quarto e no quinto capítulo. E no sexto, Jó responde, e esse sétimo, então, é a continuação de sua resposta a Elifaz, mas também aos outros amigos. E no final do capítulo sexto, ele afirma que não tem iniquidade em seus lábios, ou seja, não há problema no que ele fala, ele não transgride com a boca. Então vamos ver o que é a continuação disso. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Isso é o final do capítulo 6. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como um escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como um assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Esse aqui é um dos versos mais marcantes de todo o livro de Jó, na minha opinião, né? Quando ele traz esse desabafo e diz que, Senhor, lembre-se de mim, lembre-se que eu não sou nada mais, nada menos do que um sopro, um vento. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá, por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que me ponhas sob guarda? Aqui inclusive em algumas traduções é o Leviatã, né? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Vejo que ele começa de fato a desistir da própria vida, né? Claro, já havia perdido todos os seus bens, havia perdido toda a sua família, sua esposa e tudo mais, filhos, e também havia perdido a sua saúde nos primeiros capítulos. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pedindo para que Deus se afaste, pois os meus dias não têm sentido. O que é o homem para que ele dê importância ou lhe dê importância? E atenção, também um outro verso muito, muito relevante, muito importante do livro de Jó, que se repete ao longo da Bíblia. Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Vou até repetir esse verso. O que é o homem para que lhe dês importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu não existirei. Então, essa segunda parte, ou melhor, o capítulo 7, né, ao contrário do capítulo 6, que era um desabafo de Jó contra os amigos, agora ele traz então um desabafo contra o próprio Deus, né, dizendo assim, ó, além de eu não ter iniquidade nos meus lábios, por que você está se importando comigo, que sou um insignificante? É mais ou menos por aí a pegada desse capítulo. Então, no próximo vídeo, capítulo 8º. Eu estou nesse canal construindo uma playlist sobre, ou melhor, tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui cumprir os seguintes livros. Gênesis, Êxodo, inteiramente, capítulo a capítulo, vídeo por vídeo, então 2 vezes inclusive. Então Gênesis, um vídeo durante a manhã e durante a noite, com a voz e outro falando aqui desse jeito. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas, 1º Esdras, Neemias e Esther, e Jó, que é o livro que eu estou atualmente. Às vezes me dá um branco, né, de toda a sequência, mas a gente vai aprendendo. Bom, fico por aqui então no próximo vídeo, capítulo 8º, que é a resposta de Bildade, que é o segundo amigo de Jó. Lembrando que são alguns amigos de Jó que são apresentados no capítulo 1º ainda, no capítulo 2º, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. O quarto amigo vai aparecer depois. Valeu! O próximo capítulo por aqui do livro de Jó é o 7º, o número 7, que é a continuação
do relato, ou então do desabafo de Jó sobre os relatos anteriores de seus amigos, principalmente de Elifaz, que foi o primeiro dos amigos a trazer o relato de por que Jó está passando por toda essa situação. Lá no primeiro capítulo, então, do livro de Jó, acontece uma introdução e a primeira aprovação de Jó. No segundo capítulo, a segunda aprovação dele, e aí é que surgem os amigos, inclusive no final desse capítulo. O terceiro capítulo é o discurso de Jó sobre toda essa situação, e o primeiro amigo traz o seu discurso no quarto e no quinto capítulo. E no sexto Jó responde, e esse sétimo então é a continuação de sua resposta a Elifaz, mas também aos outros amigos. E no final do capítulo sexto, ele afirma que não tem iniquidade em seus lábios, ou seja, não há problema no que ele fala, ele não transgride com a boca. Então vamos ver o que é a continuação disso. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Isso é o final do capítulo sexto. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Esse aqui é um dos versos mais marcantes de todo o livro de Jó, na minha opinião, né? Quando ele traz esse desabafo, diz que, Senhor, lembre-se de mim, lembre-se que eu não sou nada mais, nada menos do que um sopro, um vento. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá, por isso não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que me ponhas sob guarda? Aqui, inclusive, em algumas traduções é o Leviatã, né? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Vejo que ele começa, de fato, a desistir da própria vida, né? Claro, já havia perdido todos os seus bens, havia perdido toda a sua família, sua esposa e tudo mais, filhos, e também havia perdido a sua saúde nos primeiros capítulos. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pedindo para que Deus se afaste, pois os meus dias não têm sentido. O que é o homem para que ele dê importância ou lhe dê importância e atenção? Também um outro verso muito, muito relevante, muito importante do livro de Jó, que se repete ao longo da Bíblia. Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Vou até repetir esse verso. O que é o homem para que lhe dê importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu não existirei. Então, essa segunda parte, ou melhor, o capítulo 7, né, ao contrário do capítulo 6, que era um desabafo de Jó contra os amigos, agora ele traz então um desabafo contra o próprio Deus, né, dizendo assim, ó, além de eu não ter iniquidade nos meus lábios, por que você está se importando comigo, que sou um insignificante? É mais ou menos por aí a pegada desse capítulo. Então, no próximo vídeo, capítulo 8º. Eu estou nesse canal construindo uma playlist sobre, ou melhor, tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui cumprir os seguintes livros. Gênesis, Êxodo, inteiramente, capítulo a capítulo, vídeo por vídeo, então 2 vezes inclusive. Então Gênesis, um vídeo durante a manhã e durante a noite, com a voz e outro falando aqui desse jeito. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas, 1º Esdras, Neemias e Esther, e Jó, que é o livro que eu estou atualmente. Às vezes me dá um branco, né, de toda a sequência, mas a gente vai aprendendo. Bom, fico por aqui então no próximo vídeo, capítulo 8º, que é a resposta de Bildade, que é o segundo amigo de Jó. Lembrando que são alguns amigos de Jó que são apresentados no capítulo 1º ainda, no capítulo 2º, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. O quarto amigo vai aparecer depois. Valeu! O próximo capítulo por aqui do livro de Jó é o 7º, número 7, que é a continuação
do relato, ou então do desabafo de Jó sobre os relatos anteriores de seus amigos, principalmente de Elifaz, que foi o primeiro dos amigos a trazer o relato de por que Jó está passando por toda essa situação. Lá no primeiro capítulo, então, do livro de Jó, acontece uma introdução e a primeira aprovação de Jó. No segundo capítulo, a segunda aprovação dele, e aí é que surgem os amigos, inclusive, no final desse capítulo. O terceiro capítulo é o discurso de Jó, sobre toda essa situação, e o primeiro amigo traz o seu discurso no quarto e no quinto capítulo. E no sexto, Jó responde, e esse sétimo, então, é a continuação de sua resposta a Elifaz, mas também aos outros amigos. E no final do capítulo sexto, ele afirma que não tem iniquidade em seus lábios, ou seja, não há problema no que ele fala, ele não transgride com a boca. Então vamos ver o que é a continuação disso. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Isso é o final do capítulo 6. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Esse aqui é um dos versos mais marcantes de todo o livro de Jó, na minha opinião, né? Quando ele traz esse desabafo e diz que, Senhor, lembre-se de mim, lembre-se que eu não sou nada mais, nada menos do que um sopro, um vento. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá, por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas, sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que me ponhas sob guarda, aqui inclusive em algumas traduções é o Leviatã, né? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Vejo que ele começa de fato a desistir da própria vida, né? Claro, já havia perdido todos os seus bens, havia perdido toda a sua família, sua esposa e tudo mais, filhos, e também havia perdido a sua saúde nos primeiros capítulos. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pedindo para que Deus se afaste, pois os meus dias não têm sentido. O que é o homem para que ele dê importância ou lhe desimportância? E atenção, também um outro verso muito, muito relevante, muito importante do livro de Jó, que se repete ao longo da Bíblia. Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Vou até repetir esse verso. O que é o homem para que lhe des importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu não existirei. Então, essa segunda parte, ou melhor, o capítulo 7, né, ao contrário do capítulo 6, que era um desabafo de Jó contra os amigos, agora ele traz então um desabafo contra o próprio Deus, né, dizendo assim, ó, além de eu não ter iniquidade nos meus lábios, por que você está se importando comigo, que sou um insignificante? É mais ou menos por aí a pegada desse capítulo. Então no próximo vídeo, capítulo 8. Eu estou nesse canal construindo uma playlist sobre, ou melhor, tentando gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui cumprir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, inteiramente, capítulo a capítulo, vídeo por vídeo, então 2 vezes inclusive. Então Gênesis, um vídeo durante a manhã e durante a noite, com a voz e outro falando aqui desse jeito. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas, 1º Esdras, Neemias e Esther, e Jó, que é o livro que eu estou atualmente. Às vezes me dá um branco, né, de toda a sequência, mas a gente vai aprendendo. Bom, fico por aqui então no próximo vídeo, capítulo 8, que é a resposta de Bildade, que é o segundo amigo de Jó. Lembrando que são alguns amigos de Jó que são apresentados no capítulo 1º ainda, no capítulo 2º, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. O quarto amigo vai aparecer depois. Valeu! O próximo capítulo por aqui do livro de Jó é o 7º, número 7, que é a continuação
do relato, ou então do desabafo de Jó sobre os relatos anteriores de seus amigos, principalmente de Elifaz, que foi o primeiro dos amigos a trazer o relato de por que Jó está passando por toda essa situação. Lá no primeiro capítulo, então, do livro de Jó, acontece uma introdução e a primeira aprovação de Jó. No segundo capítulo, a segunda aprovação dele, e aí é que surgem os amigos, inclusive, no final desse capítulo. O terceiro capítulo é o discurso de Jó, sobre toda essa situação, e o primeiro amigo traz o seu discurso no quarto e no quinto capítulo. E no sexto, Jó responde, e esse sétimo, então, é a continuação de sua resposta a Elifaz, mas também aos outros amigos. E no final do capítulo sexto, ele afirma que não tem iniquidade em seus lábios, ou seja, não há problema no que ele fala, ele não transgride com a boca. Então vamos ver o que é a continuação disso. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Isso é o final do capítulo sexto. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como um escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como um assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Esse aqui é um dos versos mais marcantes de todo o livro de Jó, na minha opinião, né? Quando ele traz esse desabafo e diz que, Senhor, lembre-se de mim, lembre-se que eu não sou nada mais, nada menos do que um sopro, um vento. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo, assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá, por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas, sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que me ponhas sob guarda, aqui inclusive em algumas traduções é o Leviatã, né? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Vejo que ele começa de fato a desistir da própria vida, né? Claro, já havia perdido todos os seus bens, havia perdido toda a sua família, sua esposa e tudo mais, filhos, e também havia perdido a sua saúde. Nos primeiros capítulos, sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pedindo para que Deus se afaste, pois os meus dias não têm sentido. O que é o homem para que ele dê importância ou lhe dê importância? E atenção, também um outro verso muito, muito relevante, muito importante do livro de Jó, que se repete ao longo da Bíblia. Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Vou até repetir esse verso. O que é o homem para que lhe dês importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu não existirei. Então, essa segunda parte, ou melhor, o capítulo 7, né, ao contrário do capítulo 6, que era um desabafo de Jó contra os amigos, agora ele traz então um desabafo contra o próprio Deus, né, dizendo assim, ó, além de eu não ter iniquidade nos meus lábios, por que você está se importando comigo, que sou um insignificante? É mais ou menos por aí a pegada desse capítulo. Então no próximo vídeo, capítulo 8º, eu estou nesse canal construindo uma playlist sobre, ou melhor, tentando gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui cumprir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, inteiramente, capítulo a capítulo, vídeo por vídeo, então 2 vezes inclusive. Então Gênesis, um vídeo durante a manhã e durante a noite, com a voz e outro falando aqui desse jeito. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas, 1º Esdras, Neemias e Esther, e Jó, que é o livro que eu estou atualmente. Às vezes me dá um branco, né, de toda a sequência, mas a gente vai aprender. Bom, fico por aqui então no próximo vídeo, capítulo 8º, que é a resposta de Bildade, que é o segundo amigo de Jó. Lembrando que são alguns amigos de Jó que são apresentados no capítulo 1º ainda, no capítulo 2º, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. O quarto amigo vai aparecer depois. Valeu! O próximo capítulo por aqui do livro de Jó é o 7º, o número 7, que é a continuação
do relato, ou então do desabafo de Jó sobre os relatos anteriores de seus amigos, principalmente de Elifaz, que foi o primeiro dos amigos a trazer o relato de por que Jó está passando por toda essa situação. Lá no primeiro capítulo, então, do livro de Jó, acontece uma introdução e a primeira aprovação de Jó. No segundo capítulo, a segunda aprovação dele, e aí é que surgem os amigos, inclusive no final desse capítulo. O terceiro capítulo é o discurso de Jó sobre toda essa situação, e o primeiro amigo traz o seu discurso no quarto e no quinto capítulo. E no sexto, Jó responde, e esse sétimo, então, é a continuação de sua resposta a Elifaz, mas também aos outros amigos. E no final do capítulo sexto, ele afirma que não tem iniquidade em seus lábios, ou seja, não há problema no que ele fala, ele não transgride com a boca. Então vamos ver o que é a continuação disso. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Isso é o final do capítulo sexto. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como um escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como um assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Esse aqui é um dos versos mais marcantes de todo o livro de Jó, na minha opinião, né? Quando ele traz esse desabafo e diz que, Senhor, lembre-se de mim, lembre-se que eu não sou nada mais, nada menos do que um sopro, um vento. Meus olhos jamais se tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá, por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que me ponhas sob guarda? Aqui inclusive em algumas traduções é o Leviatã, né? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Vejo que ele começa de fato a desistir da própria vida, né? Claro, já havia perdido todos os seus bens, havia perdido toda a sua família, sua esposa e tudo mais, filhos, e também havia perdido a sua saúde nos primeiros capítulos. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pedindo para que Deus se afaste, pois os meus dias não têm sentido. O que é o homem para que ele dê importância ou lhe dê importância e atenção? Também um outro verso muito relevante, muito importante do livro de Jó, que se repete ao longo da Bíblia. Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Vou até repetir esse verso. O que é o homem para que lhe dê importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu não existirei. Então, essa segunda parte, ou melhor, o capítulo 7, né, ao contrário do capítulo 6, que era um desabafo de Jó contra os amigos, agora ele traz então um desabafo contra o próprio Deus, né, dizendo assim, ó, além de eu não ter iniquidade nos meus lábios, por que você está se importando comigo, que sou um insignificante? É mais ou menos por aí a pegada desse capítulo. Então no próximo vídeo, capítulo 8º, eu estou neste canal construindo uma playlist sobre, ou melhor, tentando gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui cumprir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, inteiramente, capítulo a capítulo, vídeo por vídeo, então 2 vezes inclusive. Então Gênesis, um vídeo durante a manhã e durante a noite, com a voz e outro falando aqui desse jeito. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas, 1º Esdras, Neemias e Esther, e Jó, que é o livro que eu estou atualmente. Às vezes me dá um branco, né, de toda a sequência, mas a gente vai aprendendo. Bom, fico por aqui então no próximo vídeo, capítulo 8º, que é a resposta de Bildade, que é o segundo amigo de Jó. Lembrando que são alguns amigos de Jó que são apresentados no capítulo 1º ainda, no capítulo 2º, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. O quarto amigo vai aparecer depois. Valeu! O próximo capítulo por aqui do livro de Jó é o 7º, número 7, que é a continuação
do relato, ou então do desabafo de Jó sobre os relatos anteriores de seus amigos, principalmente de Elifaz, que foi o primeiro dos amigos a trazer o relato de por que Jó está passando por toda essa situação. Lá no primeiro capítulo, então, do livro de Jó, acontece uma introdução e a primeira aprovação de Jó. No segundo capítulo, a segunda aprovação, a aprovação dele, e aí é que surgem os amigos, inclusive, no final desse capítulo. O terceiro capítulo é o discurso de Jó sobre toda essa situação, e o primeiro amigo traz o seu discurso no quarto e no quinto capítulo. E no sexto, Jó responde, e esse